Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Queridos, até as convicções mais profundas podem ser perturbadas por momentos de inquietação. Até os dias mais ensolarados podem ser nublados por nuvens densas, capazes de impedirem a luz que nos aquece. Maria havia recebido uma promessa clara. O anjo do Senhor apareceu para ela e disse: não temais, porque você está grávida pelo Espírito Santo. O ente que está no seu ventre é santo, é o Filho de Deus, o Altíssimo, que veio para libertar o povo dos pecados deles. O seu nome será Jesus, o Salvador. Não temais. Mas agora encontramos Maria aflita, perturbada. 3 dias, irmãos, é tempo demais, quando se perde alguém muito chegado. 3 dias é uma eternidade, e ela está angustiada. Queridos, quantos de nós também temos as nossas vistas embaçadas pelas lágrimas, ao ponto de não conseguirmos enxergar os feitos de Deus em nossa vida? Quantos de nós, queridos, embora convictos, também nos estremecemos? Há dias que as aflições nos tomam de assalto. Há dias que nós passamos a mão na Bíblia e os textos não falam conosco, embora nos dizem tudo. Perceba que até Maria que vira o sobrenatural mais de perto que qualquer um de nós aqui, até Maria que se engravidara deste ente santo, teve as suas caminhadas aflitivas. Mas esse texto vem nos ensinar sobre restauração. Este texto vem nos falar de reencontros, de possibilidades. Este texto vem nos falar, irmãos, de novo tempo, nova vida. Este texto vem nos falar de restaurações. A primeira coisa que somos instruídos é que havia uma festa. Era comum. Os judeus eram obrigados, os homens especialmente, a partir de determinada idade, 12 anos, frequentarem as festas anuais. Eram 3: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Era uma peregrinação difícil e cara, uma longa jornada, que não era bom ser feita sozinha. Então, se juntavam em caravanas, com medo de assalto, para facilitar carregar os pertences uns dos outros. O que nós encontramos aqui neste texto é algo prático e do cotidiano judaico. Jesus tinha aqui os seus 12 anos, já estava pronto para iniciar o seu bar mitzvah, se tornar um filho da lei. Estava indo a Jerusalém para ser apresentado ali neste propósito. E de repente, queridos, a festa se desenrola. Não sabemos se eles foram embora ao final do 7º dia, ou se eles ficaram nos 2 primeiros dias, os dias mais importantes da festa. Era a Páscoa. Porque era cara a peregrinação, eles elegiam uma data e eles preferiam a Páscoa. A cidade de Jerusalém era habitada por 160 mil pessoas. Neste período, ela se multiplicava e chegava a milhões. Peregrinos de todos os recantos do mundo afluíam para lá para adorar a Deus. A libertação que o Senhor proporcionou a eles ali das garras de Faraó, a redenção era celebrada anualmente, assim como celebramos em toda a Santa Ceia, em toda a mesa da comunhão. Só que nós não podemos apoiar as nossas vidas em impressões falsas, meus irmãos. Digo isso com todo receio, como filho falando a pais, ou a um pai falando a filhos. Quando José e Maria
voltaram para Nazaré, eles pressuporam que Jesus estava com eles. Eles pressuporam que Jesus estava voltando naquela caminhada. Prosseguiram na jornada da vida, preocupados com tudo e com todos, exceto com a única coisa que mais importava. Exceto com a única pessoa que mais importava. Eles pressuporam isto. O que acontecia? As mulheres iam à frente. Interessante isto. Junto com as crianças. Elas andavam mais devagar ao passo das crianças. E então, os homens iam bem atrás, saíam depois. Jesus tem 12 anos. Ele poderia estar tanto com os homens, quanto com as mulheres. José imaginou, ele está com as mulheres à frente. Maria pensou, ele já é um rapazinho, ele está com José, junto com os adultos. E veja como aqui, irmãos, temos uma amostra do que de vez em quando pode acontecer dentro de nossas casas, especialmente na criação de nossos filhos. Pensamos, às vezes, na responsabilidade das mulheres na educação de nossos filhos, e os homens imaginam, não, ela vai dar conta. E as mulheres igualmente pensam, não, talvez o meu marido dará conta de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E há aquela ideia de que a responsabilidade é do um, e este um imagina que a responsabilidade é do outro, e quando eles chegam no final do dia, eles percebem que Jesus não está com eles. Essa jornada é uma jornada de 6 dias aproximadamente, de Jerusalém a Nazaré. E eles perceberam logo, no primeiro dia, que Jesus não estava no meio deles. Pressuporam, porque estavam na caravana certa. Imaginaram, por estarem no lugar certo. Acreditavam, por estarem no grupo correto. Quantos de nós, crentes, imaginamos que vai dar tudo certo porque a gente está no grupo certo? Quantos de nós imaginamos que os nossos lares serão lares frutíferos porque nós estamos nos ambientes adequados? Tudo isto era realidade também na vida de José e Maria, mas no final do dia, no ocaso, quando eles tinham que parar para montar a barraca deles, você pode imaginar o desespero daqueles pais. Pensemos por um momento, 6 dias aqui nessa peregrinação de volta, e na segunda-feira, se eles tivessem saído no domingo, não foi isso, mas pensamos em nossas vidas aqui, quanto tempo demoraremos para perceber que nós estamos caminhando na direção oposta? Quanto tempo demoraremos para perceber que não basta estar no grupo certo? Quanto tempo demorará para perceber que mesmo nós, irmãos, sendo piedosos, devotos, ainda nos falta alguma coisa? Quanto tempo demoraremos para perceber? Quantas pessoas já na segunda-feira, ao anoitecer, percebem, eu preciso mais de Deus? Outras sentam às terças-feiras e vão aqueles até a sexta-feira e outros adentro aos sábados, e alguns a vida inteira, levam uma vida inteira para perceber o que Maria e José notaram no primeiro dia: nós perdemos Jesus na caminhada. É muito arriscado, irmãos, arriscar Deus da nossa vida. É muito arriscado caminhar sem Jesus Cristo conosco. Nós, como Maria mesmo diz no texto, o que fizeste conosco? Nós às vezes temos a ilusão de que é Jesus quem tem que nos acompanhar no nosso projeto. Nós temos a percepção de que é Ele que tem que vir conosco. Nós temos esta ideia fantasiosa de que é Ele quem deve estar na direção que estivermos indo. E aqui fica uma nota urgente para nós.
Nós precisamos aprender a fazer o caminho de volta. Nós precisamos detectar o que está acontecendo na nossa vida cristã, que a igreja já quase não é tão identificada mais na sua peregrinação com o motivo da sua caminhada, que é o próprio Cristo, onde a igreja está cada vez mais secularizada, onde os jovens não combatem mais a boa fé, porque se envergonham diante de seus professores, onde pessoas não revelam os bons testemunhos na sociedade, dizendo: veja só, o Senhor é quem domina as minhas práticas. Poderíamos elencar, irmãos, várias formas e modos que a igreja está se distanciando do Senhor Jesus de uma forma ou de outra. E o texto nos conta que quando Maria e José perceberam o erro, o problema, eles não se detiveram. Eu me lembro do Apocalipse. Jesus falando à igreja em Éfeso, no capítulo 2, no verso 4 e 5, diz assim: eu conheço as suas boas obras. Vejo o quanto você é combativo, é guerreiro. Mas tenho uma coisa contra você: que você caiu no primeiro amor, perdeu a direção certa, abandonaste o primeiro amor, o fervor, o fogo da alma, a alegria, a devoção, o brilho nos olhos, o desejo, o acelerar no peito, a alegria de estar na casa do Senhor. Percebo isso em você e digo: lembra onde foi que isso aconteceu, e retorna, volta ao primeiro amor. E aqui nós estamos diante desse quadro, irmãos, e José e Maria, diz o texto, que eles saem procurando entre os parentes, no meio dos primos, nas caravanas. Eles demoram um dia para perceber, e agora é um dia para voltar procurando entre os transeuntes, os peregrinos, a procissão, e eles entram aqui, entram ali, e chamam por cá. Só quem já perdeu uma criança sabe do que eu estou falando. É uma doideira. Quando eu era criança, eu fiquei na casa de um amigo meu. Eu saí 7 horas da manhã e só voltei 5 horas da tarde. Meu pai e minha mãe nunca tinham me explicado que eu tinha que falar quando saísse de casa. Parece óbvio, né? Mas para mim, não sabia. E quando deu meio-dia, eles já achavam que eu estava morto. E eles me procuravam para tudo quanto é lado. A gente morava na beirada do rio, minha mãe ainda está lá morando. E eles acharam que eu tinha caído no rio, acharam que eu tinha sido levado por alguém. E, se você sabe, é 24 horas para você poder chamar a polícia, né? E o desespero, procura aqui, procura ali, procura acolá. E 5 horas da tarde vem eu, com a cara lambida, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Eu lembro o olhar do meu pai até hoje. Ele passou a mão no chinelo, fez a pose. Só quem já apanhou sabe, a pose. Mas na hora que ele me viu, os seus joelhos se estremeceram. E ele falou assim: você me mata, meu filho. E ele me deu uma chinelada, irmãos, que parecia mais um carinho. Só encostou assim em mim. Ele não tinha forças para me bater. Esse dia lá em Itapiruna eu perdi o Lucas. Aí o que eu fui ver que o meu pai passou. Esse dia não, alguns anos. O Lucas era menor, soltava pipa. De repente eu estava dentro do carro, escureceu e eu não percebi que escureceu. E sumiu o Lucas no meio de uma multidão de soltador de pipa lá. E eu atravessava de um canto ou outro nas ruas gritando: Lucas! Achando que ele tinha caído no rio. Lucas! E eu perguntava: você viu um menino assim? Não vi. Irmãos, que desespero. O desespero foi tanto que quando ele veio correndo de onde ele estava, ele me viu. Ele falou assim para mim: não chora não, pai. Eu estou aqui. Ele viu nos meus olhos o desespero. Se você já perdeu um menino,
ou já foi um menino perdido, você sabe do que eu estou falando. E aqui é mais do que uma criança comum. É o próprio Jesus Cristo. Quantas pessoas dentro da igreja já perderam a sintonia com a Bíblia, a sintonia com a comunhão cristã, a sintonia com a alegria e a leveza da casa de Deus, a sintonia, irmãos. E eles estão procurando essa paz, porque quando você encontra este perdido, é uma paz que inunda as nossas almas, e talvez você já tenha perdido esta paz, e você está procurando essa paz no meio da caravana, você está procurando essa paz no meio dos seus parentes, talvez você esteja procurando essa paz em outras pessoas. Quantas pessoas estão procurando a paz num copo de cachaça, no final de um cigarro? Quantas pessoas estão procurando esta paz, irmãos, num namoro inadequado, ou num relacionamento que não é concebível? Quantas pessoas estão no fundo desesperadas, como querendo encontrar alguma coisa que pode preencher o enorme vazio que vai na alma delas, meu amigo. E você sabe muito bem que Jesus Cristo não pode ser encontrado em nenhum de nós. Nós temos que estar onde Ele está, procurá-lo onde Ele deve ser encontrado, onde Ele mesmo se revela. E aqui, irmãos, temos este encontro. Diz o texto, 3 dias depois, Maria chega em Jerusalém, José sai varrendo aquela cidade, até que eles que se dão conta, vamos no templo. E diz o versículo 46, 3 dias depois, o acharam no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A minha oração mais sincera é que isso seja realidade também na vida de nossos filhos. Você já pensou por um instante, se o seu filho sumir dentro de casa e você o encontrar no quarto, lendo a Bíblia? 7 horas da manhã você chegou em casa, ou você acordou e foi ao quarto do seu filho, e ele não está lá, e você, cadê o menino? Meu Deus, cadê o meu filho? E pergunta para sua esposa, ela diz, foi para a reunião de oração. Você vai à faculdade procurar o seu menino, e ele está num grupo de gente tocando música evangélica, adorando a Deus, ou evangelizando alguém. Você não vai se constranger ao encontrá-lo lá. Quem nos dera, e que seja esta a nossa oração, que quando os nossos filhos mais se desprenderem de nós, mais eles se aprendam, mais eles se agarrem, mais eles sejam encontrados, irmãos, na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, fazendo aquilo que é a vontade do Pai. Quem nos dera. Oremos por isso, meus irmãos, porque hoje nós temos perdido os jovens da igreja para tudo que não é santo. E aqui Jesus fala isso para Maria, mãe, pai, vocês não estão entendendo, era aqui que vocês tinham que me encontrar. É quase ele falando assim, uai, vocês não me educaram assim, vocês não me ensinaram o valor das coisas sagradas, vocês não se encantam pelo templo de Jerusalém, vocês não vieram pelo caminho cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês não vieram pelo caminho cantando, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Ah, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, os teus altares, Senhor, onde eu posso cuidar dos meus filhos também, meu amado irmão, porque estes eram os cânticos dos peregrinos. Quando Jesus veio com a procissão, eles estavam cantando a alegria de estar na casa do Senhor, e era um fervor, era um brilho, que os nossos filhos precisam enxergar em nós. Os nossos filhos precisam ver em nós o amor pela casa de Deus. Porque se de repente eles não estiverem perto de nós, é porque eles estão mais perto de Deus. Cumpre a cada um de nós, irmãos, entender isto e pedir a Deus forças para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E ele lhes respondeu, o versículo 48 diz, que eles ficaram maravilhados com o que Jesus estava fazendo ali. Encontraram. Todos nós temos uma busca, irmãos, nessa vida.
a busca pela felicidade, a bem-aventurança. Talvez você nem saiba disto, mas eu tenho certeza que nós crentes sabemos o que significa. Todos nós, o primeiro choro que damos é caçando um acolhimento, um sossego para a alma, desde que nos arrancam dos úteros de nossas mães e choramos por fôlego e damos bocada no ar e queremos de qualquer forma, irmãos, sentirmos de novo aquele regaço. Todos nós, quando procuramos um trabalho, ou procuramos uma família, ou procuramos qualquer coisa, no íntimo que nós queremos é encontrar um sossego para o nosso coração, um paradeiro para a nossa alma, um suspiro, um alívio, uma quietude, uma paz. E eu te digo que a paz não é um lugar, e você sabe disso, o sossego não é um canto, não é uma cama, não é uma possessão, é uma pessoa, é o príncipe da paz. Só quando tivermos Jesus é que verdadeiramente poderemos conhecer a paz que o mundo não conhece e não pode dar. E então, irmãos, quando Maria encontra a Jesus, ela encontra também o sossego, o alívio, e ela fala: o que fizeste conosco? Eu queria encerrar dizendo isso aqui para os irmãos e para o meu coração. Essa história do início do Evangelho de Lucas, ela está meio que afinada com a história dos discípulos de Emaús. Note que nos dois textos, nas duas passagens, há uma percepção equivocada. Quando José e Maria voltam, eles acham que Jesus está com eles. E quando eles voltam de Jerusalém para Emaús, Jesus está com aqueles discípulos e eles não percebem. Olha, Maria e José voltam e acham que Jesus está com eles. Os discípulos de Emaús voltam, os dois grupos saem de Jerusalém, Jesus está com eles e eles não percebem. Nos dois grupos há uma busca intensa de 3 dias. Aqui no terceiro dia, os pais encontram o filho. Os discípulos de Emaús, eles receberam a notícia das mulheres de que Jesus havia ressuscitado e que o túmulo estava vazio. Mas eles não compreenderam muito bem, eles estavam tomados de dúvidas. 3 dias depois da morte de Cristo, eles ainda estão tentando buscar um significado para tudo aquilo. Perceba que quando Jesus fala aos doutores, o coração daqueles doutores queimam. O texto diz que os seus olhos meio que saltam da órbita de tão encantado que estão com a palavra de Jesus. E os discípulos de Emaús dizem assim: você não percebeu o quanto ele botava fogo no nosso coração quando falava conosco? Nos dois textos, irmãos, há algo muito curioso quanto ao por que me procuras. Antes da passagem dos discípulos de Emaús, os anjos perguntam: por que me procuras entre os mortos? E esta poderia ser também a palavra de Jesus a Maria: por que vocês me procuraram em outro lugar, onde eu não estaria? Meu amigo, nas duas passagens nós encontramos essa espiral, este abraço, como se Lucas abrisse e fechasse o livro, mostrando da urgência de voltarmos ao epicentro da adoração, porque nos dois casos eles voltam para Jerusalém. Mas aqui há uma mudança radical. Porque depois da ressurreição, Jesus não foi encontrado no templo. Ele foi encontrado na comunhão. Quando eles chegaram, os discípulos de Emaús chegaram onde estavam os 11 discípulos, mais outros, eles contaram que viram Jesus. E enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Há algo que se desloca aqui, irmãos. Se Jesus foi visto por Maria e José aos 12 anos, ali entre os doutores, agora Jesus é visto também entre os peregrinos, os andarilhos, os que andam descalço, a gente simples como você e eu, como todos nós. Queridos, em ambos os casos,
nós encontramos estes paralelos, mas depois da ressurreição, o Senhor não está se manifestando no templo, ali em Jerusalém, no epicentro da religião, mas o Senhor agora migra para a casa dos crentes. Quando o Senhor parte o pão dentro da casa de Cleopas, um dos discípulos que caminhava para Emaús, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus, e Jesus sumiu diante deles. E quando volta para a comunhão. Meu amigo, nós precisamos muito disto. Encontrar o Senhor Jesus na voz que faz arder o coração. Encontrar o Senhor Jesus onde Ele disse que estaria junto com o Pai, de onde intercede por nós. E encontrar o Senhor Jesus na comunhão, no partir do pão, nos sacramentos, na oração, no encontro. Ah, meus irmãos, que possamos desejar urgentemente isto. Que as noites mais escuras não nos impeçam de estarmos na presença do Senhor, onde Ele falou que se buscássemos, o encontraríamos. E seria Ele achado de nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias 29, 10, 11 e 13. Pensamentos de vida e não de morte, para lhes dar o fim que desejais. Vocês me buscarão e eu serei achado. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei encontrado por vós e eu farei mudar a vossa sorte. O meu maior e sincero desejo é que Jesus seja encontrado lá em casa, na comunhão do meu lar. Não somente aqui, mas também no partir do pão lá em casa. Que os meus filhos percebam que não há ninguém mais importante para mim e para Giane do que o Senhor Jesus Cristo. E que por Ele nós abrimos mão de tudo. Se te perguntar nesta noite, se te levarem tudo, se te arrancarem todas as coisas e não sobrar nada, e você não tiver a resposta, que a única coisa que mais te importa é Jesus Cristo, você precisa fazer o caminho de volta, meu irmão. Eu queria orar com você. Queria orar por mim e por nós. Senhor, não nos deixe termos impressões erradas sobre o que é o cristianismo. Não nos permita ouvir a Tua voz e não ter o coração ardendo, ateado de fogo. Não nos deixe procurar o Senhor onde o Senhor jamais estaria. Não nos prove a ponto, ó Deus, de perdermos de vista quem Tu és. Ajuda-nos a orar como aquela criança indígena que orou diante de Ti. Dai-me o coração de Jesus quando ele tinha 12 anos. Mas também dai-nos o coração do Senhor Jesus ressurreto. Dai-nos o coração do Teu Filho que está à Tua direita, ó Deus. Dai-nos ser mais parecido com o Senhor, para crescermos também em graça e estatura, para crescermos diante do Senhor em perfeição espiritual. Ó Deus, dai-nos isto. Dai-nos filhos que encontramos aos Teus pés. Dai-nos pais que não passam as responsabilidades um para o outro. Dai-nos a alegria de encontrar o Senhor e termos que guardar no coração mais do que inquietudes, mas encontrarmos paz. Dai-nos mais de Ti, Senhor. Que a nossa vida seja para o Senhor, sempre, em Cristo Jesus. Amém.